Olá, estamos começando mais um episódio aí do Papo Terapia, mais uma roda de conversa, mais um bate-papo, com uma pessoa muito especial que a gente já chama aqui de madrinha do Papo Terapia, a pessoa que deu o nome, inclusive, desse projeto, uma amiga, uma psicóloga maravilhosa, que cuida de muitas pessoas queridas, inclusive. Então é um prazer receber a Jaque aqui para um tema super especial também, um tema super novo, com muitos tabus, e a ideia é que a gente fale de todos eles, que a gente consiga trazer todas as nossas inquietações, dúvidas, reflexões e coisas que mexem com a gente quando a gente fala sobre medicinas ancestrais e psicologia, qual que é a correlação que uma coisa tem com a outra. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Luiz Lulu, sou psicólogo focado em relacionamento, masculinidade e sexualidade e idealizador desse projeto do Papo Terapia e da Rede Terapêutica. E, para quem ainda não conhece, está perdendo muito. Então, que bom que vocês estão conhecendo, quem está ouvindo, quem está aqui presente. Jaque Ventura, que é psicóloga, psicoterapeuta integrativa e uma querida amiga minha de longa data. Então, Jaque, se apresente para, além, né, de psicóloga, terapeuta integrativa, mãe, que outras coisas aí você também é. Conte um pouco pra gente. Começo dizendo que eu sou sua fã, se você já sabe. Nem tem esse outro papel aí do fã-clube. Mas, bom, boa noite a todas, todos. Gratidão pela oportunidade, Lu, pelo convite mais uma vez. É sempre uma honra, um prazer fazer parte desse trabalho. Eu acredito e eu sei que leva contribuição aí para muita gente e dá a oportunidade de explorar um pouco mais a saúde mental fora do privilégio mais elitista e sim mais coletiva, né? Acho que esse propósito me toca e por isso que eu estou aqui também. E, bom, falar sobre mim, você já apresentou um pouco, fica um pouco mais difícil, mas dentro desses papéis mais comuns é isso, né? Sou psicóloga, há 10 anos formada, venho depois de 13 anos trabalhando no corporativo. E nos últimos já deu uns 4 anos, 100% clínica. E fui clinicar no começo da pandemia, não, já antes da pandemia, com as psicoterapias integrativas, que é o que muitas pessoas conhecem como holísticas, porque eu fugia da clínica com a psicologia tradicional, e loucura, né? Mas acho importante trazer isso aqui. Tem esse meu viés também, por N motivos. E fui me encaminhando mesmo para clinicar, e aí eu precisei depois fazer uma divisão do que é uma terapia holística versus o que a gente tem como, vou chamar assim, de uma psicologia mais tradicional, mais embasada na ciência. E hoje a gente, né, eu trabalho dessa forma, separo as coisas, não consigo colocar as duas, nem é justo, né, já que a gente segue um conselho regional, então não faço esse cross mais. E, além disso, né, já que a gente vai falar sobre medicinas ancestrais, o meu lugar aqui, ainda como aprendiz também desse mundo, é como uma dirigente de uma casa que serve essa medicina também, né? Então, há 3 anos eu dirijo a Casa de Missões Estrela Guia, fundada por mim, meu marido, e na nossa crença por toda uma gama espiritual aí que vem caminhando também, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também ao longo da nossa conversa, mas acho que é o que cabe aqui, entender de onde eu falo tudo isso. Então, eu falo como psicóloga, mas eu falo como dirigente também de uma casa espiritual que serve medicinas ancestrais, especialmente a ayahuasca, até sananga, mas acredito que a ayahuasca é o que chama muita atenção, principalmente nos dias de hoje. Tá? A gente vai falar um pouco sobre isso e já antecipo, como você também falou, é muito bom lembrar que não tem um lugar de quem sabe mais ou quem sabe menos, principalmente quando se fala sobre algo que não vem
não vem de mim, né? Mas eu recebo como herança, que aí é onde a gente vai falar sobre ancestralidade. Eu recebo essa herança dos meus ancestrais e de ancestrais que nem são meus também, né? Eu não posso ter esse lugar de fala. Então, né, 100%. Eu sou uma aprendiz, uma jovem aprendiz no caminho das medicinas. Tenho uma certa experiência nas minhas vivências pessoais e agora também nos últimos anos acompanhando outras pessoas, mas é um trabalho que nunca esgota o conhecimento. Nunca eu vou chegar num lugar de sapiência suficiente para falar com tanta maestria assim. Vai ser uma troca realmente com o pouco que eu tenho, que eu posso contribuir dentro desse saber. Eu acho que é assim que eu começo, Lu. Que lindo, lindo. Eu tava ouvindo você falar e aí me veio uma memória, não sei se você vai se lembrar, minha memória é boa. Escorpianos, né? Então tem essa característica. A gente conversando no fretado. E eu não me lembro se era a primeira vez que você ia no final de semana consagrar ayahuasca ou se era a segunda. Mas a gente falando de um lugar muito ainda, putz, ó, isso aqui me chama atenção. Você já ouviu falar? Eu falei, putz, já ouvi falar, mas nunca tive nem próximo e tal. E aí agora te ouvi dizendo, né, que você é diretora de uma casa, de que você tá tão fortalecida nesse caminho, né? Então me veio essa memória. Tô ouvindo falar, me veio essa memória. A gente fretado ali e conversando sobre. Acho que é muito importante tudo isso que você trouxe, né? De onde você fala. E aí, acho que isso a gente já começa a falar um pouco sobre ancestralidade, né? Esse respeito de, ó, estou falando deste lugar, com este conhecimento. E eu ouvi recentemente de um babalorixá, se eu não me engano, no Instagram, ele fazendo essa reflexão sobre ancestralidade, muito no lugar de quase que desmistificando esse lugar não só espiritual, mas também espiritual, né? E aí ele estava trazendo, vou me permitir chamar de crítica, porque às vezes a gente sabe muito mais do orixá do que do nosso avô, que está vivo às vezes, né? E o nosso avô é o nosso ancestral, né? A gente sabe o nome do orixá, a gente sabe a história do orixá, mas a gente não sabe o nome do nosso bisavô. A gente não sabe o nome da nossa bisavó. Então, o quanto é importante a gente olhar para a ancestralidade também de um lugar mais próximo e real e não tão, né, distante. Acho que no começo eu só falo para ancestrais meus, mas também outros que não são só meus, né? Enfim. E aí eu queria ouvir um pouco sobre isso, né? Como a gente vai falar de medicinas ancestrais e psicologia, eu gosto muito de entender primeiro as palavras, né? Ancestralidade. O que que, o que que a palavra carrega para você? Se tem a ver com essa visão também de ancestrais em vida, né? Se existe de fato isso, como que a gente se conecta de um lugar, às vezes, mais eu vou chamar de real, muito pensando em pessoas um pouco mais céticas que ouvem ancestralidade e falam, isso é coisa só de espiritualidade. E quando não, né? Quando tem uma questão científica mesmo ali, né? Do que vai passando, dos conhecimentos, enfim. Sim, legal. Gostei dessa relação aí, dessa observação que você fez em relação aos orixás versus os nossos avós, né, que é uma arquiteto. E não precisa nem ir tão longe assim, quando eu penso, né, sobre ancestralidade. Eu tenho a minha mãe aqui comigo, ela tá viva. E ela é minha ancestral, em terra, em vida. Dentro do contexto espiritual, é muito comum que a gente fale de honra à ancestralidade, indo para essa distância, assim, né? Algo que já passou, que é muito longínquo e que eu preciso resgatar para reconhecer as minhas forças. E muitas vezes você não honra tua mãe e teu pai que está do teu lado. E honrar, que eu digo, não precisa ser naquele lugar do amor incondicional. E nem, enfim, de uma forma romântica, mas honrar é reconhecer a memória. E aí eu já começo a te trazer o que eu penso a respeito de ancestralidade, o que eu entendo e o que essa carga me diz, né? Então, pensar em ancestres, para mim, é reconhecer essa carga,
É reconhecer que tem ali uma bagagem que eu carrego, querendo ou não, eu carrego essa bagagem, porque eu não vim do nada, né? Eu vim de um outro lugar, eu vim de uma outra história. Histórias que se fundiram para que um dia eu estivesse aqui, né? Então, se fundem os meus pais, que vieram dos pais deles, que vieram dos pais deles. E aí essa carga, né, vai sendo compartilhada até chegar a mim, e quando chegar a mim, eu já chego aqui com uma bagagem. Então, a minha ancestralidade, o reconhecimento que eu tenho, assim, de uma maneira mais próxima, de uma maneira mais acessível, a gente está falando aqui de algo que é uma carga genética, que a biologia e a ciência nos alicerça, que é fato. E se eu for falar de uma coisa um pouco mais etérea, eu acredito também, e aí não é só pela minha crença, mas eu me baseio também em alguns estudos, e eu falo especialmente do meu lugar aqui como psicóloga com abordagem junguiana, em que a gente também vai falar sobre uma carga de memórias, né, que vem dessa ancestralidade. E nessa carga de memórias, a gente tem as nossas próprias memórias construídas dentro da nossa própria história, e tem uma carga de memórias, que é o que a gente vai chamar de memória familiar, que aí vem com toda a nossa ancestralidade, tudo que eles já viveram, tudo que eles já passaram, nos acessa de alguma forma, né? E essa carga de memória familiar, ela é também contemplada, ou ela faz parte de uma memória coletiva, que vai além dessa família, que é a sua família de sangue, né? Que é a sua família biológica, ou que não seja o sangue, você pode ter sido adotado, mas ainda assim você faz parte de um contexto familiar, né? Que tem a sua própria memória. Mas essa família, ela já está inserida numa memória maior, que é esse coletivo que nós fazemos parte enquanto planeta, enquanto mundo, enquanto humanidade. Então, quando eu olho para a minha história ancestral, quando eu falo sobre ancestralidade, quando eu falo de honra a essa ancestralidade, eu estou falando de respeitar esse lugar de existência. Eu, quando saio da barriga da minha mãe em 91, eu não acredito e nem vejo que o mundo é assim, né? Então, eu não acredito que eu saio dali, da barriga dela, com uma lousa em branco. Porque percebe-se que a criança, com o passar do tempo, ela já começa a demonstrar a sua personalidade, as suas afinidades, as suas inclinações, aquilo que ela rejeita também, o que ela tem de habilidade ou não. Então, se fosse uma lousa em branco, da onde viria tudo isso, né? Então, tem uma ancestralidade que, de alguma forma, no momento em que você nasce, essa ancestralidade está ali te empurrando, né? Estou te empurrando com algumas informações. Não é só a genética, mas tem aqui uma memória que vai te suportar para que você consiga sobreviver nesse mundo. E o que é esse suporte, né, que vem dessa ancestralidade? Mas uma coisa muito básica, quando a gente fala ali do Homo sapiens, sapiens, né? Ele passou por um período em que ele precisava ir para a selva, caçar, comer, e aí para isso ele desenvolveu determinadas habilidades, a sua postura corporal é outra, a sua forma de comunicação começa a ser outra. Você não precisou aprender sobre isso. De repente você nasce aqui, vamos falar de nós mais próximos, 80, 90, e você já vem com isso, sai da barriga da mãe empurrada assim e fala, olha, já passei por tudo isso, estou te empurrando essas informações, eu vou deixar isso aqui já registrado para que você consiga sobreviver nesse mundo. Essa é a sua selva agora. Talvez ela não seja mais uma floresta densa e fechada, né? Não precisa ser mais tão assustadora como era antes, mas ainda é a selva que você vai ter. Então, eu estou te empurrando essas informações, essa memória coletiva que está passando, e você vai saber o momento em que intuitivamente você vai usar alguma habilidade, você vai desenvolver alguma outra para que você se suporte dentro desse mundo, né? Dentro dessa selva. Então, aqui a minha crença a respeito da ancestralidade, que é um pouco de beber da ciência, com um pouco de beber desse meio um pouco mais etéreo, não vou nem chamar espiritual, porque não falo sobre só crendice, mas o etéreo que eu digo é assim, você não palpa a memória, mas você percebe que ela existe de algum lugar, vem algum insight, que você fala, opa, eureka, isso aqui eu sei fazer de algum jeito, eu sei que a minha mão
a minha pega, ela vai servir para alguma coisa. Então, olha a ancestralidade se manifestando de várias formas e o tempo inteiro. Hoje nós somos os ancestrais dos nossos próximos, né? Dos nossos filhos, ou daqueles que virão dentro dessa carga de memória que a gente deixa nesse planeta. Sim. E agora você está falando como filha e como mãe, né? Ah, Agora, que delícia! agora tem um outro aspecto aí, né? E um outro peso também, né? De Sim. memória que eu tô deixando também. Memória que eu vou contribuir, que eu vou compartilhar nesse coletivo. Gente, alguém tem. Foi uma pergunta aberta, né? Direcionei para a Jaque, mas o que que vocês pensam sobre ancestralidade? Alguém quer trazer uma reflexão mais particular, contrapor, complementar sobre o que vocês pensam sobre ancestralidade, sobre essa palavra, o que que ela carrega para vocês? Bom, eu aqui fico pensando o quanto eu ainda preciso conhecer quem está próximo de mim, no caso, minha mãe, né? Eu só tenho a minha mãe viva. E aí, na hora que a Jaque fala, os nossos pais, quem tá vivo, né? E assim, qual é o tempo que eu dedico a conhecer essa pessoa que ainda tem como me dar informações, falar das histórias, de como fazer, etc. E olha que eu até já faço isso, mas vem forte, né? A Jaque sabe, vem forte a reflexão de se eu de repente posso estar perdendo oportunidades, né? Então, e é uma outra coisa que vocês falaram que me chamou bastante atenção. Às vezes, dentro desse caminho ancestral, as pessoas conhecem nomes de outras pessoas, de outras energias, mas elas não conhecem as histórias de quem é do sangue, né? E acaba sendo um pouquinho triste até refletir nessa perspectiva, porque tem muitas pessoas que se dedicam a conhecer, mas não a conhecer quem vem no próprio sangue, né? Então tá sendo bem bacana as reflexões aqui. Boa. Você, Grazi, levantou a mão. Tem, pegando um gancho aí no que foi compartilhado pela Jaque, agora pela Kelly, eu acho que honrar a ancestralidade, e começando aqui, em quem tá mais próximo da gente, né? É entender também o contexto, a história de vida deles, dos nossos pais, dos nossos avós, para conseguir entender também o porquê de algumas coisas terem sido repassadas para a gente da forma como foi. Então, honrar a nossa ancestralidade, seja aquela mais longe, né? Que a gente, com as medicinas, a gente tem acesso a algumas coisas assim, mas honrar também a vida da forma como ela foi vivida pelos nossos pais, né? E entender que o que eles fizeram pra gente, hoje falo como mãe também, entender que o que eles fizeram foi o melhor que eles podiam com o que eles sabiam, né? Hoje eu, como mãe de uma bebê de 2 anos e meio, eu também faço o melhor que eu posso com o que eu sei hoje, com o que eu tenho disponível hoje para mim. Muito bom. Obrigado por compartilhar, Grazi. Mona Lisa. Eu acho que todas as falas me contemplam muito, assim, né, do que veio. Eu gostaria de complementar dizendo que talvez essa ideia de honrar essa ancestralidade que está em terra está muito ligada também a lidar com dores, né, com questões muito dolorosas muitas vezes. E eu estou falando até de uma experiência muito pessoal, assim, né, entender a dinâmica com a minha mãe, que é uma pessoa maravilhosa, mas em contrapartida teve vários desafios das relações, né, de cura, e perceber e enxergar essa mulher como ela é, né, e me enxergar a partir daí, que era muito doido, tudo isso, à medida em que eu ia percebendo muitas coisas, eu ia identificando muitas coisas que eu lutava contra em mim mesma, né? Então, fazer as pazes com essa história é bastante desafiador, né? Mas
extremamente curador, assim, também, né? Traz para um lugar de ordem, de paz, assim, uma coisa muito doida, que embora você não precise, talvez, concordar ou se relacionar diretamente com aquilo, aquilo fica em paz dentro de você, né? Você passa a respeitar e amar e conseguir ali estabelecer um vínculo de um outro lugar, talvez, né? E aí vou falar do meu lugar de mãe, meu filho tem 19 anos, e se perdoar também por muitas coisas, sabe? Entender que também você fez, né? As meninas estão com as bebês piticas. Quando eu começo a trabalhar essas consciências, eu já tinha um peso de culpa e de autocobrança muito grande, né? Nesse lugar materno. Então, também, ainda me pego várias vezes hoje em dia, mas muitas coisas eu pude também trazer para um lugar de paz, assim. E a minha relação com meu filho mudou muito à medida em que eu pude ir soltando, assim, essas autocobranças. E é isso. Que linda, que lindo. Que lindo. Obrigado por compartilharem, meninas. Eu costumo falar para alguns pacientes, né, que às vezes chegam nesse tema, mas eu falo que em algum momento na terapia, seja o tema que for, é isso. Eu trabalho especificamente com temas relacionados a relacionamentos, masculinidade e sexualidade. Vai passar pelo momento de humanização dos pais. E essa humanização, ela pode ser dos dois espectros, né? Tem pessoas que têm um relacionamento muito ruim com os pais e tal, e a humanização de trazer para cá, que isso eu acho que a Mona Lisa trouxe. Não quer dizer que você vai precisar ter um ótimo relacionamento. Você pode continuar crítico a várias questões, mas você vai entender de forma humana o porquê que seu pai, sua mãe, enfim, cuidadora, tomou determinada atitude que você pode continuar discordando veementemente, mas você vai humanizar. Ou do lugar do herói, e aí tem uma decepção muito grande, e aí você vai olhar e falar, putz, ele é humano, ela é humana. Talvez o que você está esperando da sua mãe, ela nunca vai te entregar, porque ela tem a limitação dela. Talvez o que você está esperando da sua mãe, ela não tem condições emocionais de te entregar, enfim, tem uma série de coisas. Então, acho que invariavelmente, dentro dos processos, o processo de humanização dos nossos pais, eles nos ajudam em vários outros processos da nossa vida, né? E que isso não quer dizer, pelo menos aqui, não estou dizendo de forçar relações. Você é obrigado a amar o seu pai e a sua mãe, não é sobre isso, mas é humanizar e isso te traz a paz interna e dentro de você vai entender como que você vai manejar aquela relação, se vai precisar manejar, mas acho que a Mona Lisa trouxe essa paz interna meio que da pecinha do quebra-cabeça se encaixar, mas é um processo doloroso, passa por dor, né, de você ter que humanizar, é muito difícil você ter que humanizar. É tão bom você ter alguém que se coloca num pedestal ou alguém que tá lá no enforcamento, porque você dá pra malhar, né? Não, é culpa do meu pai, culpa da minha mãe. Ou não, meu pai e minha mãe é maravilhoso, mas quando você humaniza, você tira desse lugar, é doloroso, né? Porque aí vai para esse lugar de, tá, o que eu faço com isso? Então, acho que todos esses processos que vocês trouxeram de ancestralidade, né? Do quanto a gente olha para essa ancestralidade de um lugar mais real, talvez, e menos etéreo, acho que o etéreo passa, mas nos ajudam a entender outras relações, nos ajudam a ter paz interna. E compartilhando uma coisa minha, assim, de ancestralidade, falou, né, de saber mais das histórias. Eu passei por um processo na minha terapia tântrica que a minha terapeuta falou, putz, é interessante você saber a história da parte do seu pai, por essa questão da masculinidade, né? E uma vez meu pai veio aqui, a gente começou a conversar, comecei a perguntar sobre meus avós, meus bisavós, e eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de política, desde pequenininho. Só que, obviamente, quando pequeno, né, várias visões totalmente erradas, totalmente tortas, mas é porque eu gostava de assistir horário político. E aí, no horário político, pra mim, putz, quem que tá falando mais difícil era a pessoa mais inteligente, que é as coisas que a gente vai ouvindo enquanto criança, né? Quando o adulto fala, pô, esse cara parece inteligente, o jeito de se vestir e tal. Eu sempre gostei muito de político, sempre gostei muito. Minha mãe nunca ligou tanto para política, hoje ela é uma pessoa mais politizada, muito por agora eu entendendo, eu consigo explicar. Quando criança eu só assistia, minha mãe falou, ó, dá o papelzinho, você põe aí o que eu preciso votar. E aí, entendendo com meu pai, o meu bisavô
foi prefeito de uma cidade, tipo, minúscula lá no interior do Pernambuco. Então, assim, é o que a Jaque falou, essa questão da E meu pai ama política. Meu pai ama política. Mas eu sou filho de pais separados. Então, a gente nunca teve tanto tempo para conversar de política e não fazia muito sentido racionalmente eu gostar de política. Eu via meu pai no final de semana, a gente só ia jogar bola, ia no shopping, ia assistir uma peça de teatro. A gente não conversava sobre política, né? Hoje nossos maiores papos é: oi, tudo bem, pum, já começa a falar de política. Mas como isso tá ligado, né? É isso, eu descobri que tem uma ligação lá, eu não conheço meu bisavô, não conheci. Mas é interessante, assim, quis compartilhar essa questão que a Jaca comentou, né? Às vezes a gente nem sabe, mas tem uma ancestralidade tá ali, né? Pô. Muito bom, legal. Então, daqui a pouco a gente nota você também. Mas é legal você perceber isso, né? Você descobrir as suas afinidades, né? Vindo de outros lugares também. E aí você falou de tirar os pais de um pedestal, ou, né, lá do purgatório, que seja. Mas a gente também se tira desse lugar de super especial, de eu estou fazendo a grande diferença aqui, a revolução da minha família, eu sou politizado, sou eu que tenho essa consciência. Lá, ei, amigão, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Seu avô era perfeito. Seu pai já bebe dessa fonte bem antes de você ser gente, né? Então, eu acho que olhar para a ancestralidade também é esse reconhecimento. Você está fazendo um belo trabalho, mas outros fizeram para que você continuasse. Então, só continua. É o melhor que você pode fazer é continuar. Às vezes a gente quer fazer revolução, quer ser o cara. E você pode, talvez seja você realmente que vai dar o pontapé inicial de uma grande transformação. Mas se você olhar bem direitinho a sua história, você vai encontrar alguém que já fez também outras grandes revoluções e você está sendo só empurrado, impulsionado para continuar. Porque talvez o trabalho da nossa ancestralidade, acho que se eles pudessem olhar para a gente hoje, era falar: cara, eu fiz tanto esforço para limpar o terreno para você passar e pisar, então pisa com carinho, pisa direito. Eu peguei no machado, eu abri esse terreno aqui, agora aproveita, não fica aí moscando não, aproveita. É? Sim, total. Esse lugar da desimportância, né? Mas não é um lugar de, tipo, se colocar como menos. Mas é isso, calma. Tem muita gente que, que, que correu para você poder caminhar, né? Aqui no bairro a gente fala muito isso sobre música, né? Ah, pro Thiaguinho poder caminhar hoje, fundo de quintal teve que correr muito. Calma, respira. Para poder caminhar, teve gente que correu, então acho que é um pouco disso que você fala, né? E aí, outra coisa que tá ligada, né? A gente fala medicinas ancestrais, que eu queria puxar esse tema aqui. Devido à nossa construção social, o que a gente, em geral, considera medicina? Que normalmente vem de uma visão europeia, vem de uma visão embranquecida, e de que é tudo bem você tomar um remédio, desde que seja um psiquiatra, uma indústria farmacêutica, que te indique, mas é bruxaria, é espiritualidade, é algo, qualquer coisa que não seja validado como medicina mesmo, né? A dificuldade que as pessoas têm de enxergar medicina, as pessoas que eu digo sociedade também como um todo, né? Então é óbvio, a gente não vai ver isso na TV, não vai, porque ainda temos uma influência muito eurocêntrica, né? O que é medicina para além de toda essa indústria que a gente vê, que a gente consome, né? Mas o que é medicina? Então, se eu pensar só na etimologia da palavra, já fica estreito o negócio, porque vai embranquecer. A etimologia, ela também ela é latina, né? Ela vem do latim a palavra medis, que é a arte de curar. E aí só a etimologia, ela fica bem ali. Tudo bem que vem embranquecida para traduzir a questão, mas tá tudo bem se a gente falar como arte de curar. O problema é que, com o passar do tempo, essa arte, ela foi muito elitizada.
E ela precisou passar por um lugar também de se tornar, e tá tudo bem, não, isso não é uma crítica negativa, mas ela precisou se tornar um método, né, para que fosse uma ciência e até mesmo corroborasse com menos mortes dentro desse processo, dentro dessa arte. Mas a questão é que hoje, né, já que você fala sobre o olhar de social, essa arte de curar, ela está muito só no papel, só no diploma, só vale quando vem de um diploma, só vale quando vem lá do doutor que se formou e bonitinho e tal. Fora disso, não é arte, é o curandeirismo. Olha que loucura, o curandeirismo é quem vai falar da bruxaria, etc, etc. Mas se é isso, eu começo dizendo, se a palavra, né, já diz que a arte de curar não deveria ser um grande problema, né, uma grande ruptura aqui na nossa história, eu considerar que só é válida essa arte quando vem lá do médico que se formou numa faculdade tradicional, do que da minha avó que fazia o chá de boldo para gastrite ou para qualquer outro problema estomacal, né? Mas, basicamente, eu vejo que a medicina é isso hoje, né? Você precisa estar dentro de um método científico. E eu até faço aqui um adendo, que é do nosso trabalho também enquanto psicólogos, né? Nós também fazemos parte desse meio de saúde. E hoje em dia, inclusive, desses últimos 2 anos para cá, tem aí bastante discussão sobre o método e a abordagem que se escolhe para ser considerado uma ciência fidedigna para você também ser um psicólogo fidedigno. A psicologia junguiana ela pode ser facilmente descartada porque o método dela não é redondo como é, por exemplo, o TCC, onde tem ali um experimento muito específico para você acompanhar o resultado daquilo. E isso é tão delicado, isso é tão sensível e insensível também, porque é como se a gente quisesse que todas as pessoas elas tivessem o mesmo molde e funcionasse de uma mesma forma e o método fosse assertivo para todos. E aí a gente robotiza esse processo e não é mais uma arte, porque a arte ela não robotiza nada. A arte ela é livre, né? Ela se expande e ela conversa com a alma. E eu acredito que aí, falando até mesmo dessa medicina ancestral, dessa medicina, que essa sim eu acredito que é a mais tradicional, ela vai conversar com a alma de cada indivíduo e o adoecimento de cada indivíduo. E o adoecimento vai contar o que é que ele precisa, onde foi que aconteceu o desequilíbrio. Sendo que a medicina de hoje, né, a medicina que a gente conhece aí das formações tradicionais, duro falar assim, mas ela não conversa Medicinas com... brancas, desculpa. Só te falar, a gente está aqui dentro. Tá em casa, né? Você já falou, Branca, tá tudo de cara. Essa medicina embranquecida mesmo. Ela não conversa com a alma, ela vai conversar realmente com o método que está ali robotizado e que foi catalogado. E aí foge um pouco dessa arte de curar, eu acredito. Não estou invalidando, como eu disse, não invalido. Ela é importante, mas ela não é o todo e não é tudo. E é por isso que ela também está se perdendo e não consegue curar uma série de outras coisas aí que vem surgindo, porque não acompanha a conversa com a alma, acompanha só a conversa com o que está na tabela. Tô anotando um monte de coisa aqui que você quer. Mas faz sentido para você? Faz total. Eu gostei muito desse lugar, que é medicina, a arte de curar e a arte conversa com a alma, né? E aí acho que tem tudo a ver com essa questão da ancestralidade, né? O respeito também a quem veio antes, e aí acredito que todo mundo aqui é brasileiro que tá nessa vibe, né? Ou está aqui, enfim, mas de quem veio antes, né? Não só no Brasil, mas especificamente no Brasil, quando a gente fala de população indígena, né? E que sabiam métodos para curar as coisas, né? Curavam, né? Então, como que a gente respeita isso, né? Só que aí não tem método, tem método, esse que é o ponto, não tem a faculdade, né? Não tem o papel, não tem a validação eurocêntrica, e aí aquilo não é medicina. Porque se a gente for olhar, tem arte, conecta com a alma, tem método,
pelo pouco que eu já me aproximei das medicinas ancestrais, medicinas da floresta, né? Que em alguns lugares chamam de medicinas da floresta. Tem método, tem ritual, tem, ó, é dessa forma, precisa se preparar desse jeito, é feito dessa forma, não é, né, feito de qualquer jeito, não é? Tem método. Então, o porquê não é considerado medicina, né? E por que não é considerado assim, né? Por muitas pessoas consideram. Mas porque grande parte da população, eu diria, deixa de acessar isso. Para mim, esse é o ponto, assim. Você quer tomar o seu remédio, todo mundo tem seu livre-arbítrio, né? Mas deixa de acessar. Não considera isso como também uma possibilidade de cura, né? Então, acho isso bem, bem complexo. E acho que por isso, quanto mais a gente tiver conversas como essas, que cheguem a mais pessoas, né? Com tanto de gente que está aqui hoje presente nesse encontro, mas aonde a gente também quer chegar, para quebrar esses tabus, né? Para conseguir acessar essa medicina. Essas medicinas. Tem uma coisa que também acho que é bem faz parte desse adoecimento, né, da sociedade que bebe dessa mentalidade do homem branco que não converge acho que assim, não conversa com essa arte de curar a alma, que é, se a gente olha para esses ancestrais, como você citou, os indígenas, né, os povos originários, a ideia de curar, ela é natural, não há outro caminho senão equilibrar o que está desequilibrado pelo simples, vou usar assim dessa forma bem grossa, bem grosseira, assim, mas assim, pelo simples prazer de saber que a ordem natural das coisas é encontrar o seu equilíbrio. Não tem nenhum desejo além disso. E já quando a gente vem falar sobre essa medicina de hoje, ela, além do desejo de curar, ela também tem o desejo de enriquecer. E aí se patenteia, né, os processos, os métodos, as descobertas. O cara que acaba de descobrir uma pomada para alguma coisa, ele vai patentear para que ninguém roube, tire do nome dele e assim ganhe dinheiro com isso. Só que muito provavelmente a descoberta dele, esses povos originários, eles já faziam uso daquela substância de alguma forma. Só que ele não se preocupou em patentear para ganhar dinheiro com isso. Porque a preocupação dele era descobrir e fazer o uso daquilo pelo reequilíbrio do sistema, para que a humanidade continuasse, para que realmente pudesse ter uma história aqui nesse planeta e continuar o seu processo, e se desenvolver e assim viver bem, viver feliz, com qualidade, né? Eu acho que quando entra o dinheiro, se transformam as histórias, se transformam os propósitos, e por isso que falar de medicinas ancestrais desse modo que por que é tão difícil das pessoas terem o acesso ou até mesmo validarem, é porque não tem esse interesse, assim, não tem essa publicidade em cima dessas medicinas, não tem um marketing, não precisa, não tinha esse objetivo, então por que tornar isso algo assim tão ilustre, assim, tão chamativo, tão atraente? Não é esse o propósito, né? E aí a gente vai validar aquilo que está sendo propagado. Você vai conhecer o Vic Vaporub, por exemplo, porque teve uma série de comerciais falando sobre isso, mas os indígenas já usavam a mesma planta que fizeram a tal da pomada do Vic. Você trouxe uma coisa que eu ia falar, assim. Eu fui em 2017, talvez, fui para a Amazônia, né? Fui para Manaus e eu não lembro se eu te contei, se eu já te contei isso. Mas enfim, fui e aí fiquei em Manaus e depois quis ir pro meio da floresta. Não foi nenhuma tribo indígena, não foi nesse contexto, mas eu queria ir pro meio da floresta entender, né? E ficar um tempo realmente isolado. E aí a gente foi para uma comunidade ribeirinha. E aí lá eles fazem os passeios, né? Ó, vamos andar e tal. E o menino que estava lá com a gente, que morava lá na comunidade, ele deu exatamente esse exemplo. Ele falou, essa árvore aqui é a árvore do Vic. Aí ele raspou um negocinho e deu para as pessoas. Falou, mano, você cheirava? Era exatamente... Eu fiquei de cara, eu falei, mano, como assim?
Eu vi que mesmo, tipo, ele raspou e aí ele já foi pra próxima árvore, tipo, explicar, tipo, mano, natural. Ó, ele raspou, né? Acho que era o caule, assim. Raspou, aí ele falou, ó, vai passando. Aí, tipo, a galera. Tipo, aí você vê a galera do. Tipo, mano, não é possível, velho. Tipo, é o mesmo cheiro, é o mesmo. Exatamente, eu ia dar esse exemplo assim, eu falei, meu, é uma parada que tá na natureza. E aí foi industrializada, né? Então. E por que ganha essa notoriedade com o homem branco fazendo esse trabalho e com os povos indígenas não? Porque os propósitos são outros. Legal que chega a cura e talvez também, talvez não, mas certamente acessa outras pessoas, ela ganha uma visibilidade, mas em algum momento se perde e o propósito acaba se tornando um pouco mais capital do que realmente um reequilíbrio desse sistema, né? Eu acho até essa questão da validação, sabe? Se chegasse uma pessoa indígena ou uma pessoa Ah, negra, sim. uma pessoa sem nenhuma. Falou, Aí a ó, gente vai falar sobre o racismo estrutural também. cheira esse negócio aqui que, meu, vai passar essa gripe que você tem. A pessoa foi, ih, mano, lá, tô viajando. Tá? Tipo, vou cheirar um negócio que eu nem sei que é da floresta, que é não sei o quê. Aí veio o Vicky, e aí, tipo, né, É uma gera. indústria alemã, né, que vem e aí é validado. Mas aí eu também acho que tem tudo isso que você falou, e aí a gente vai falar de racismo estrutural no meio dessa história, a gente vai falar sobre. eh, eu gosto dessas histórias aí, né? Vai longe. Mas aí vai falar sobre aquela história, né, da bruxaria, como que se deu isso, por que que era bruxaria? Porque simplesmente você pegava ervas, a mulher pegava ervas, conseguia fazer ali um unguento, fazer um chá, resolvia a sua questão, e você não precisava pedir à igreja uma autorização para algo, e não precisava pedir para o padre, esqueci o nome do o outro, além do padre ali, para você poder fazer alguma coisa. Eu, o diretor, né? Mano, isso mesmo. O VP. CEO é o Papa, né? Abaixo do Papa tem os VP lá. Por... Tem os outros. Mas aí, ó, vai passar pelo racismo estrutural, vai passar pelo machismo, pela essa ideia do patriarcado, né? Enfim, tantos lugares que passam para se falar sobre a medicina da forma como ela é hoje, o quanto ela distancia a gente de reconhecer e de validar uma medicina tradicional, que hoje a gente chega aos nossos dias numa discussão ferrenha a respeito de proibicionismo e legalização de drogas, que é onde entra aqui também essas medicinas que nós vamos falar, né? Por exemplo, a ayahuasca, se ela pode ser legalizada ou não, ou a psilocibina, que é os cogumelos mágicos, pode ser legalizada ou não. Por outro lado, a gente tem o tabaco dentro lá, né, do cigarro, e tem o álcool, que são as drogas que mais matam, especialmente o álcool. E essa é legalizada. E por que que essa é legalizada? Especialmente o homem, Exato. que não enxerga isso. E a gente tem vários dados sobre isso, né? Pegando esse gancho, a gente não vai ficar muito tempo nisso, tá, gente? Mas acho que é importante até trazer isso, né? É um tema que eu gosto de tocar muito quando a gente fala de masculinidade. Nascem mais homens do que mulheres. Hoje, esse é o dado do IBGE, nascem mais homens do que mulheres, mas a gente tem um país majoritariamente feminino, porque os homens eles morrem no meio do caminho. E a maior parte das mortes dos homens são mortes não naturais. Acidente de trânsito provocado por álcool, dependência química, e entre outros dados que são alarmantes quando a gente olha para a população masculina. A população de rua, em situação de rua, 87% são homens. Normalmente, quando tem mulheres, elas estão com uma família. Dificilmente você vê uma mulher sozinha na rua. O homem você vê muitos. População carcerária, enfim. Então, tem toda uma questão relacionada a isso, né? A essas drogas liberadas e o quanto isso interfere na vida de todas as pessoas, principalmente daquelas de quem está autorizando, de quem está com a caneta na mão, de quem, né, hoje está olhando para isso. Mas voltando para o lado da medicina, o lado, acho que mais gostoso, né? E voltando aqui na palavra, que é a arte de curar. Quem se sente confortável em falar, queria ouvir de vocês hoje,
o que que vocês consideram medicina na vida de vocês, no dia a dia? Coisas que são simples, que são arte, que tocam na alma e que curam vocês aí no dia a dia. Quem quiser falar. Pode falar, Graça, fica à vontade. Olha, isso é um processo de aprendizado, né? Aprender a apurar o olhar para encontrar a medicina, a arte da medicina, né? Nas coisas do dia a dia. Então, hoje eu encontro medicina nas paisagens que eu tenho pelo caminho, eu encontro medicina na dança, eu encontro medicina no sorriso da minha filha, medicina cantando uma música no trânsito. Então, hoje eu tenho muitas medicinas. E isso tudo graças às medicinas ancestrais que me ensinam a enxergar beleza e cura em tudo que eu tenho pelo meu caminho. Hello. Tchau. Nossa, beleza? A gente tava no racismo estrutural. Não sei o quê. Ela, alguém mais quer compartilhar sobre medicinas curativas aí no dia a dia? Que não necessariamente seriam essas medicinas mais que a gente está chamando aqui de embranquecidas, enfim, mas o que vocês consideram medicinas aí no dia a dia? Analisa? É. Nossa, acho que a Grazi matou na unha. Foi muito, muito assertiva, assim, a definição dela. E eu me identifico muito, assim, no sentido de encontrar, que é um exercício muito desafiador, encontrar no dia a dia, nas tarefas, da constância das tarefas, das relações, nas paisagens, na comida, eu gosto muito de comer, na comida, as medicinas, a gente tornar os gestos, o ato, as relações do dia medicina, né? Acho que é a gente que dá essa tônica, né, nessa relação. E as medicinas da floresta, sem dúvida, a ayahuasca, ela é uma mãe e uma exímia professora no sentido de ensinar, instruir a gente a desenvolver essa habilidade de protagonizar, sabe? Assim, essa relação curadora na jornada da vida, do dia das relações. Então, eu acho que é um trabalho em conjunto que a gente faz com a medicina, sabe? E é isso. Lindo. Kelly também compartilhou aqui, né, no chat. Obrigado, Kelly, por compartilhar. Nanesa, Grazi, quem quiser falar, só abre o microfone, levanta a mão aí. Vocês estão muito, vocês levantam a mão, falam, né? E a galera que já abre o microfone, fiquem à vontade, tá, gente? Ouvindo vocês, eu pensei muito no tocar, assim, pra mim. Gosto muito de percussão, é o que eu estou, inclusive, retomando esse ano. Eu gosto de tocar instrumentos que eu coloque a mão, assim, eu não gosto de instrumentos que eu utilize o baqueta, por exemplo. Ou eu tô uma bateria de escola de samba, eu tô tocando timbal. Toquei timbal em 2019, saí em 2020. E pra mim é quase que uma medicina, assim, tá ouvindo os meninos falarem, tipo, é um lugar que eu consigo me desconectar, assim, sabe? Eu vou pra um outro lugar e depois eu volto. Será que se desconecta ou se reconecta? É interessante. Começamos a sessão. Começamos, me reconecta. Me reconecta. E é importante a gente encontrar nesses caminhos. Lógico que eu fui por uma coisa mais prática, o Windows Windows, mas tem esse lugar de ser desafiador, né? Porque não é usual. Você conseguir entender o que te faz bem, conseguir entender o que dentro do dia a dia, meio dos afazeres da cidade, encontrar um sorriso, né? Dançar, cantar no carro. Então, como que a gente consegue ir se reconectando?
Por isso que eu acho que realmente é a cura da alma. A cura a medicina é um trabalho de cura que tem que passar pela alma. E é quando você fala isso de se desconectar, eu me desconecto de tudo e aí eu fico bem. Talvez seja se reconectar com a alma, mas por ser esse lugar tão etéreo que não se fala nas faculdades, né, na medicina mais embranquecida, não se fala sobre alma. Quando você fala, você tem essa sensação de que você é um lunático, que você está desconectado da realidade. Sendo que, na verdade, o retorno para a alma é o caminho de cura. Né? Esse é o trabalho que as medicinas também nos convidam, assim, as medicinas ancestrais, né? As medicinas como as medicinas da floresta. Ela não quer saber quanto você toma de fluoxetina, quanto você toma de Flazyl, de Doril, de Tramal. Ela quer saber o que a tua alma está sentindo, o que você desconectou em algum momento para precisar desses recursos, porque está doendo já no físico, já decantou. E quando eu falo decantar, imagina que a alma é toda uma água, assim, né? Fluida, bonita, tá ali no copo. Você vai jogando conteúdo. Quando para essa água, quando ela estabiliza, decanta. O que decanta é a parte grosseira que o seu corpo só manifestou, mas já passou pela tua alma em algum momento. A tua alma já sentiu aquilo. Ela já fez um filtro e já sabe o que era bom, o que não era, o que era medicinal, o que era veneno. E aí o que era veneno vai decantando também, o teu corpo vai e manifesta em doença. E aí sim você chega no médico que nós temos hoje, damos graças a ele, porque aí ele vai te trazer um medicamento para aquela dor que está já na superfície, que já está no corpo. Mas se você não olha para a tua alma para entender aonde surgiu o adoecimento dela, só vai haver uma repetição. Então aquela dor, aquele trauma, aquela doença, ela vai sanar aqui e vai transitar para outro lugar. Você cura a dor do ombro, ela daqui a pouco passa para o outro ombro. Você cura desse, daqui a pouco passa para o joelho, daqui a pouco passa para o estômago. E aí você só vai fazendo trabalhos de remediar mesmo, e não de prevenir. E aí quando você faz esse trabalho com a música, com a arte, e você se desconecta, na verdade, você volta para sua alma, alguma coisa te liga ali, você esquece das dores que você tem. Você esquece que você está com algum problema, com algum desequilíbrio, nem que seja naquele momento, mas é onde a sua alma tem a chance de falar assim: ei, estamos vivos, estamos aqui, que bom que você está dando atenção, que bom que você está me alimentando, eu preciso desse tipo de medicina. O resto que você utiliza é só remédio. Para remediar, chegar à doença, é comigo que você vai resolver a história, é com a alma. E as medicinas ancestrais, elas trazem essa comunicação, essa arte. E a arte não tem como você definir a forma que ela vai trabalhar, né? Você não consegue falar para tua alma essa arte, para tua alma é aquela arte. Ela é muito particular, ela é muito sua, ela é muito íntima e muito especial. A Mona falou assim dela como uma mãe, como uma professora exímia. Eu gosto desse lugar maternal porque é só uma mãe mesmo que acolhe de uma forma em que nenhum outro lugar você vai receber esse acolhimento e que nenhum outro lugar vai te permitir ser exatamente o que você é. Voltar para esse lugar onde só você sabe o que tem ali dentro. Às vezes a gente não sabe o que está entorpecido pelo mundo afora. Mas se você fizer um esforcinho de ir para a alma, você sabe que só você tem uma coisa nele que é só sua, que só você se conecta, que só toca em você, sabe? É esse lugar que cura, é esse lugar que é medicina. Perfeito. Antes de passar a palavra para Cris, queria complementar o seu olhar, né, que eu vou tendo acerca das coisas que eu vou mais estudando, mais entendendo, o quanto tem a ver justamente, acho que o que você comentou é muito complementar, então que bom que hoje existem médicos, a gente não está aqui falando contra os médicos, né, e as médicas, então acho que é um lugar complementar e compartilho do que a Mona está falando, que lindo que você falou, que profundo, e da gente respeitar essa ancestralidade, inclusive essa sensibilidade que eu acho que na sociedade que a gente vive, numa sociedade muito masculinizada,
onde quando a gente olha para a história das indústrias, do capital, era muito homem nesse lugar, ainda é, né, assim, e obviamente vai para um lugar mais da praticidade, do não posso sentir, né, o quanto é difícil falar de alma com homens, até no atendimento, como que é difícil você chegar e falar da importância de você olhar para a alma, né? Então, como que você traz isso? E aí, essa beleza, né? Da ancestralidade, do feminino, da sensibilidade, do quanto o feminino também é presente em nós homens, né? Então, quem estiver ouvindo que é homem, tem sensibilidade aí, tem feminino aí dentro, que pode ser olhado para a alma, não só para a dor, né? Se está doendo é porque passou pela alma. E a gente, dentro desse olhar muito masculino do mundo, muito do que o mundo vai pedindo, entre aspas, a gente vai olhando só para a dor e remediar aquela dor, e remediar aquela dor, e não tá olhando para algo que é mais profundo que isso, né? Então, que é só complementar isso. E ouvir a Cris. Nossa, eu fiquei até agora sem palavras, porque o que a Jaque falou fez muito sentido, não só a Jaque, a Grácia, a Mona também colocou. A minha experiência assim, com a medicina, né, eu costumo dizer que todo mundo fala pra gente assim, você tem que andar, né, ir pra frente. Eu sinto que ela fez eu voltar. Eu voltei para dentro de mim. Porque eu vivi uma coisa tão doida de querer ir sem saber muito o que era, mas vivendo sem prestar atenção nos detalhes que a gente tem do dia a dia, como a Grazi falou. O que é medicina? É um sorriso, é os pássaros. Eu nunca fui muito ligada à natureza. Hoje eu estou morando aqui em Jaú, saio numa mata aqui na minha frente, vou deitar na terra, ouvir os cantos do passarinho, coisa que eu nunca me imaginei. Então, a medicina, assim, na minha vida, ela fez eu voltar, sabe? Ela não fez eu seguir, como eu achei, né? Ela fez eu voltar, eu fiz um retorno e me centrei e voltei para dentro de mim, assim. Então, hoje, eu acordo, eu tenho aquela calma de ouvir os passarinhos, de ouvir, sabe? De sentir o vento, sabe? E apreciar tudo isso. Eu me conectei, assim, a medicina me ajudou a me conectar realmente com tudo, assim, e inclusive essa coisa de ancestralidade, porque eu não tinha uma religião muito firme, né, na minha vida. E quando eu comecei a me reconectar, eu comecei a olhar para os meus pais, porque eu tenho meu pai, minha mãe viva, minhas tias, né? Então eu comecei a prestar essa atenção. É claro que a Mona Lisa também me ajudou, né, Mona? Muito nesse trajeto, mas eu comecei a olhar para essa ancestralidade viva, né, que vocês até comentaram. Então, assim, eu comecei a olhar para isso, porque eles são meus ancestrais. Eu vou ser ancestral, né? Eu sou uma ancestral para minha filha. Então, o que eu quero, né? Deixar para ela, né? Mostrar para ela. Então, eu acho que a medicina, assim, me transformou minha vida e está me transformando a cada dia. E vai continuar. Que lindo, cara. Eu achei muito, muito, muito lindo isso daí do voltar, né? A gente numa sociedade tão ansiosa, tão cheio de futuro, né? Um excesso de... Futuro já é o excesso, né? Esse excesso de futuro, a ansiedade é o excesso de futuro, você falando de voltar, né? De calma, voltar. Que lindo. É aquele negócio assim, o bom filho a casa torna, né? Isso. Volta no lugar de alma mesmo. Você volta para um lugar que você não deveria ter desconectado nunca para mim. Diga, Grada. Falando agora um pouco mais sobre a medicina, né? O que eu tenho aprendido aí ao longo desses... Já fazem 4 anos. Eu tô nessa caminhada e tô só começando. Nesse último ano, assim, eu tenho aprendido muito ao voltar também, a encontrar o meu centro, né? A utilizar a meditação para olhar para dentro de mim e ver qual é realmente o meu caminho, sabe? A gente, quando tá mais olhando para fora e para o mundo, a gente fica muito tendenciado
tendencioso, não sei, a olhar o que o mercado pede, falando de carreira, a olhar o que a empresa precisa, falando de cargo e profissão, mas o quanto aquilo ali te completa, o quanto aquilo ali te faz feliz, né? Então, hoje eu sou muito mais feliz e aceitando que o que eu quero não é o que o mercado e o mundo quer de mim, sabe? Que tudo bem se eu precisar fazer uma pausa, por exemplo, no trabalho, porque eu quero ser mãe, e é isso, e eu vou ter mais um filho, e se eu quiser mais um, eu vou ter, porque essa é a minha vontade, é o que faz sentido para minha conexão e para minha vida, né? E é muito curioso como há 2, 3 anos atrás eu tinha uma outra visão, né? De, de sentido para a existência e de sentido para a vida. Então a medicina ela me ensina muito a olhar para dentro de mim e a entender o que realmente eu quero, sabe? Deixando as expectativas externas de lado, me despindo mesmo do que é a expectativa da minha família, do que é a expectativa dos amigos, e olhando para o que realmente faz sentido para minha existência, e simplesmente para mim. Muito bom. Obrigado por compartilhar. Sim. Entendeu? Kelly tá ouvindo a gente? Opa, agora sim. Bom, e aí pensando no que as meninas falaram, né? Sempre esse olhar para dentro, e eu concordo muito com elas, mas hoje eu me deparei com o que a medicina faz com a gente para a gente olhar para fora também, né? Hoje eu sou professora, eu ainda não sou mãe, mas sou mãe dos meus alunos, e cada vez mais eu percebo a potência que é você maternar sem maternar no seu próprio útero, né? E hoje foi reunião de pais e eu recebi uma ex-aluninha, hoje com 15 anos, que foi na reunião do priminho. E aí a medicina coloca a gente em lugares que a gente precisa estar. E eu fiquei me perguntando, quando que eu vou poder falar para ela sobre as medicinas para tentar ajudar? Porque é tão bonito o movimento que as medicinas fazem conosco, né? E quando você vê uma pessoa que precisa de um pouquinho mais de entendimento, de voltar para dentro, como as meninas falaram, né? E aí você conhece uma parte desse caminho, porque você começou a trilhar ele, você fala, poxa, isso é tão legal se essa pessoa estivesse comigo. Mas é muito novinha, tem muitos medos, ansiedade. E eu juro para vocês, eu fiquei pensando, será que eu falo agora ou eu deixo para conversar depois, né? E assim, uma situação super delicada, né? Uma menina novinha, já se machucando, pensando, né, em suicídio. E eu juro que eu pensei assim, né? Me ajudem a conversar com essa criança. Como que eu posso auxiliar essa criança? Porque ela chegou para mim e ela está falando de coisas difíceis. E como eu, com tudo que eu já aprendi através da medicina e de muitas outras pessoas, por isso que eu falei que além das paisagens, das músicas e das coisas, nós temos pessoas lindas, já que Mona Lisa são essas pessoas para mim, são pessoas medicinas, né? E como que eu converso? Então, eu acho que as medicinas fazem esse caminho, né, interno, esse mergulho profundo, mas elas também nos levam ao externo. E é muito bonito poder apresentar para as pessoas o caminho. É muito, muito, uma riqueza, sabe? Então, é isso. Querido. Obrigado por compartilhar. Assim, é muito difícil isso, né? É quase aquele mito da caverna de não sei de quem. Eu sou muito bom com essas coisas. Mas já que pode me. Platão, você sai, vai, volta e conta, né? Enfim, e aí, ao mesmo tempo, tem
o momento da pessoa, a vida da pessoa, as crenças da pessoa, a história de vida da pessoa, a ancestralidade da pessoa, enfim, né? Mano, é complexo. E queria agora entender e trocar com vocês. A gente falou da medicina, e para quem está ouvindo e não. Que medicina é essa, né? A gente estava falando, show da Xuxa. A gente estava falando aqui, né, já que falando sobre a alma, né, do quanto é importante. O retorno para a alma é o caminho da cura. Ele falou isso. Ó, que potente. Você falou isso aqui, que o retorno para a alma é o caminho da cura. E aí a pergunta que eu deixo aqui para abrir e que você possa falar dessas medicinas, né? Como acessar a alma? Porque até então, a terapia, que é algo que a gente, que ainda assim tem seus tabus, mas acho que está sendo mais. Desculpa te interromper, volta um pouco, você tinha travado para mim, talvez seja na minha internet, então eu não ouvi o que você estava falando. Eu falei que você disse que você trouxe aqui uma frase: o retorno para a alma é o caminho da cura. Uhum. E aí a minha pergunta, agora que eu volto, é: como que eu retorno para a alma? Quais são os caminhos possíveis para retornar para a alma? Eu acho que a terapia é um deles, né? A psicoterapia é um deles. É um pouco mais difundido hoje, acho que ainda tem muito caminho para a gente poder difundir, desmistificar esse lugar, de que a terapia é algo, enfim, né? Realmente essa troca genuína de alma. Esses dias até coloquei, né, na minha página sobre poder se emocionar nas terapias enquanto terapeuta, né? E eu tô vendo nesse processo de me autorizar a isso, né? A me emocionar com a história das pessoas que eu atendo, a me emocionar com as evoluções, e acho que quem estudou psicologia, né? Se a gente for para esse lugar, mas não, é a neutralidade, e não, acho que é a conexão, né? É o que vai. Então, para além da terapia, se você quiser falar da terapia também, fica à vontade, porque acho que sempre gosto de ouvir você falar da sua visão sobre a terapia, mas quais são esses outros caminhos de acesso à alma? E aí você possa falar das inúmeras medicinas que existem. Ah, olha, o caminho de retorno para a alma, eu acho que eu tenho para mim que tem vários e que eles estão o tempo todo assim aparentes de alguma forma, mas que a gente não tem tido tempo e paciência para acessar esses caminhos. Eu posso aqui me ater somente ao tema das medicinas e da terapia, né? Isso faz muito sentido com a temática medicina ancestral e como isso se relaciona com a psicologia. Realmente são caminhos excelentes, eu recomendo para todos. Mas eu acho que em todos os nossos momentos de vida tem esse convite acontecendo e a gente não consegue perceber, mas já que a gente tem a expectativa de que várias pessoas escutem aqui, eu achei muito pertinente você abrir a pergunta para todos aqui de quais são as suas formas de medicina, quais são as suas formas de cura. Porque quando cada uma vai falando qual é a sua medicina, qual é a sua forma de cura, eu deixo isso bem, eu quero que isso fique bem enfatizado de que essas são algumas formas de retorno à alma. E que essas são algumas formas que cada um, mais uma vez, vai ter que encontrar em si. Qual que é o caminho para a alma, assim, o que te faz feliz? O que faz você sentir que vale a pena continuar vivendo? De que a vida é boa, de que a vida vale a pena. E olhar para a vida sem a romantização de que ela precisa ser o tempo todo feliz, alegre e prazerosa, porque isso é ainda um lugar muito imaturo, né? Acreditar nisso diz respeito a uma imaturidade, porque a vida tem desafios, e inclusive é neles que a gente também se refina. Então tá tudo bem ter os desafios. Acho que o trabalho de voltar para a alma, encontrar esse caminho com a alma, é só de você encontrar, só que é muita coisa, mas é só você encontrar esse fortalecimento para os desafios que virão. É só de você encontrar uma forma de você manejar
O que a vida vai te trazer quando tem algum sofrimento, quando você passa por alguma situação dolorosa, né? É voltar para a alma, encontrar esse caminho que te torna um pouco mais feliz e um pouco mais consciente da vida como um lugar bom, é o recurso que você vai ter, a ferramenta que você vai ter para quando você estiver passando num momento de dificuldade. Acho que o retorno para a alma é isso. Se você tá mal quando você passa um dia difícil no trabalho, você tem condições de chegar em casa e dar um cheirinho no cangote do teu filho e aquilo vai te fazer bem? Esse é o teu retorno para a alma. Você tem condições de fazer um arroz com feijão, ovo com gema mole e uma farinha e pimenta? Esse é o meu retorno para a alma. Uma coisa que me alimenta, que me faz feliz, sabe? São essas pequenas coisas, são essas coisas simples, mas que são ricas. Isso já traz um retorno para a alma. Porque se a gente falasse sobre coisas muito diferentes do que é fácil e acessível, as pessoas vão continuar achando que a gente está falando de coisas que são inconcebíveis, de coisas que são utilitizadas ou de coisas que não são viáveis para elas, que não são viáveis para 90% da população brasileira que está todos os dias trabalhando preocupada em pagar os seus boletos, né? A gente não vai invalidar essa necessidade. Continuamos fazendo isso. Aqui estamos fazendo isso nesse momento também. Mas é possível encontrar alguma felicidade, é possível encontrar algum momento de prazer. E esses momentos é que te retornam para a tua alma. Aí a gente pode expandir um pouco mais. A gente pode ir para um lugar onde tem medicinas ancestrais, onde tem a psicoterapia, para te trazer um pouco mais de consciência sobre como você aproveita esses prazeres, sobre como você também pode ser a sua própria fonte sem precisar de outros, né? E aí a gente vai cortando as relações de dependência também, né? Porque assim, aí falo especificamente sobre medicinas da floresta e sobre terapia. O que você faz quando você vai para terapia? Você só pede para alguém te ajudar a assistir aquela cena e falar, né, ali te ajudar a enxergar vários personagens por uma ótica que você não enxergou e ver que naquele posicionamento das personagens que estão ali no palco, existem algumas influências que corroboram para o teu comportamento ser como ele é, para o teu pensamento ser como ele é, que evoca sentimentos, que evoca sensações, que evoca emoções. E aí, naquele momento que você não está vivendo a cena, mas você está assistindo, você consegue ter um ganho de consciência maior, onde você não está enxergando só o seu papel, mas você está vendo o seu papel em conjunto com outros papéis, com outras personagens. E aí você fala, uau, então é isso que está acontecendo? É isso que eu estou vivenciando? É assim que eu sou influenciado? É assim que eu influencio? Ok. Quando você consagra das medicinas, a gente chama consagrar, né? A beberagem, tomar o chá da ayahuasca, que é o que me cabe aqui mais no dia de hoje, né? Você tem essa oportunidade rica também de você olhar as coisas de fora, como se você estivesse assistindo um filme, observa como aquela cena se deu, não só no momento da cena, mas aí tem um plus, que é você perceber outras influências maiores ainda. Aí vamos para um lugar também de crenças e afins, mas que é muito real, assim, né? De perceber, por exemplo, como que, vou usar aqui o nosso núcleo familiar, como que seu pai e sua mãe chegaram a tal comportamento. Em algumas situações, em muitas situações, você consegue ver a história familiar antes dos seus pais serem os seus pais, o que trouxe eles para o que eles são hoje e por que eles se comportam como se comportam com você. E aí você tem um resultado que você tem aí que você está elaborando, seja bom ou seja ruim, entre aspas, né? Então, assim, quando você tem essa visão ampliada, esse ganho de consciência sobre as coisas, também você vai para um outro ganho, que é olhar para a tua alma e perceber como ela se comporta, como ela se sente bem ou como ela não se sente bem. E aí você volta para esse lugar, né? A gente falou muito de voltar para algum lugar dentro disso. Você volta para um lugar dentro de si, você ganha força, você se empodera de você mesmo. E aí você começa a beber de você, como se você se tornasse a sua própria medicina. Você toma goles de você.
que é onde você tornar de virar o copo do autoconhecimento e você começa a sentir prazer nesse processo. Então, a gente começa as terapias com uma certa dificuldade do que falar, o que fazer, como se comportar. Dali a pouco você está tomando gosto, porque cada vez você descobre uma parte sua, uma parte da sua alma, um retorno para você, né? Por isso que você sai da terapia depois de 1 ano ou mais e você se sente bem de falar um sim ou um não. Você era super medroso de falar não para as pessoas, de repente você fala com tranquilidade: não, eu não posso atender a sua expectativa e tá tudo bem. Eu posso só até esse lugar. Aqui a sua alma se satisfez porque você se satisfez em beber um pouco de você e se sentiu útil para você mesmo. Você se sentiu feliz com você mesmo fazendo isso. E quando a gente toma das medicinas, é um gole de terapia assim, de muitos anos em uma sessão. Tem uma cautela para falar sobre isso, mas é essa sensação muitas vezes. Porque às vezes... Isso a importância também das coisas complementares, certo? De você ter um Sim, espaço de terapia para poder ajudar a elaborar tudo aquilo que... sim, é por isso que eu sempre falo, e falo, sim, quase todas as sessões assim de ayahuasca, né, os encontros, para que as pessoas tenham oportunidade, né, busquem a oportunidade de fazer terapia para integrar esses conteúdos, porque é isso eu falei, né, na terapia você vai vendo as cenas aos poucos. A ayahuasca, muitas vezes, ela vai te trazer muito mais do que só aquela cena, ela vai trazer um plus gigante, às vezes você não consegue dar conta de tudo isso, porque você ficou o tempo todo aqui, anos, caminhando só nesse trilho, e de repente você tem diversos trilhos, e você tem que saber o que você faz com aquilo. E se você não sabe, às vezes você também pode se desequilibrar, né? Porque tem muitas opções. Então, a psicologia, ela entra para ajudar a gente a integrar esses conteúdos, para ajudar a elaborar aquele tanto de informações que veio, e ela te mostra que você dá conta daquele tanto de conteúdo. Talvez você vai precisar de um pouco mais de tempo para tomar o próximo gole, literalmente. Achei lindo. Para quem está nos ouvindo, a gente vai terminar aqui, para que vocês tenham um tempo para tomar os próximos goles aí do Papo Terapia. E acho que a Jack trouxe um pouco essa perspectiva sobre as medicinas. Quem nos ouviu até agora, fica o convite para participar dos nossos próximos encontros de outras temáticas. Fiquei com a sensação, e aí, que isso que a gente está fazendo é uma medicina ancestral, de trocar ideia, né? De sentar, de trocar ideia sobre um tema, da participação coletiva, né? Ouvir as pessoas falando, esse lugar democrático. Então, fica com essa sensação, assim, foi um quentinho no coração de que a gente conseguiu construir aqui uma medicina ancestral de conexão com a alma. E acho que de quebrar esses tabus que muitas pessoas colocam na nossa cabeça, às vezes a gente mesmo, por crenças, sobre essas medicinas, o quanto elas podem ser complementares à nossa vida, o quanto elas podem nos auxiliar nesse caminho, né, com a alma de expansão de consciência e de quebrar esses tabus mesmo, né, de que, vou tomar e vou sair do meu eu, né, vou bater a nave, igual a galera aqui da quebrada fala, não, vai morrer, vai que eu tomo e bato a nave e já era. E acho que Ninguém tem medo de dar PT com álcool, né? incrível, né? E aí é um pouco disso, né? Acho que trazer essa realidade. Então, eu já indico a Jaque para muitas pessoas que vêm me procurar sobre terapia, pessoas que eu conheço, né? Que obviamente eu não posso atender. Mas se você está ouvindo, está buscando uma terapeuta que fuja desse modelo, né, mais encaixotado, que consiga olhar para outras perspectivas, que não só aquilo que está sendo trazido, né, de outros olhares, eu indico com todo o coração aí a Jaque, sigam ela nas redes sociais, Ventura Jaque, @VenturaJaque, e chame ela, troca uma ideia, com certeza vai ser muito bom. Jaque, se você quiser se despedir da galera que está ouvindo, a gente continua aqui para a nossa continuação do papo. Gratidão. E, bom,
como você já disse, né, realmente tem uma visão um pouco diferenciada para fazer o acompanhamento terapêutico, mas ainda assim dentro de um molde para que a gente também não se perca, né? Tem uma base para isso, não se preocupem, quem tiver ouvindo, a gente não vai jogar baralho cigano na sua sessão, a não ser que você queira. Porque as imagens, elas conversam com o nosso inconsciente, aquilo que a gente não consegue traduzir em palavras, então os símbolos, eles são importantes, né? Mas o que eu quero dizer é que eu trabalho de uma forma e em tudo na minha vida, com uma visão holus, que hoje está muito pejorativamente usado o holístico, mas o holus é saber que o indivíduo, ele não é só uma foto ali com aquela coisa que é possível de se ver, mas nós somos corpo, mente e espírito. Então, se essas coisas em algum momento está desequilibrada, uma delas desequilibrada, todas estão. Não existe um corpo saudável sem uma mente saudável. Não existe uma mente saudável com um corpo doente. Não existe um espírito doente com um corpo e uma mente saudáveis. Não existem. As três coisas, elas precisam se conversar. Então, essa visão de integrar todos esses aspectos é que tornam a nossa vida e nosso equilíbrio realmente com uma qualidade boa, onde a gente impulsiona a famosa pulsão de vida e não só a pulsão de morte, né? A olhar para esse retorno, voltar para a nossa própria casa, voltar para esse centro de equilíbrio, de pulsão de vida, de ter prazer na vida. Com maturidade, sabendo que vai ter sofrimento, sim, tá tudo bem. Não. Estamos aqui para acompanhar esse sofrimento, né? Sozinho. Esse é o trabalho enquanto terapeuta, né? Enquanto psicóloga, mas em outras instâncias também, para quem tiver o desejo de conhecer as medicinas da floresta, especialmente a ayahuasca, rapé, sananga. É um trabalho à parte, né? Mas eu também posso receber essas pessoas com maior carinho, com respeito. É muito importante, seja comigo ou com quem for que vocês forem desfrutar dessa medicina, conhecer, se permitir essa experiência, conheçam o local. Veja quão responsável é. Você vai para um setting como uma terapia, então você precisa saber da segurança que aquilo pode te proporcionar para que realmente você consiga, vou usar a expressão, sair da casinha. E saber que tem uma mão ali para te apoiar, que tem alguém para te ajudar. Você pode sair do controle, que tem alguém dirigindo o carro para você com segurança. Isso é muito importante. Muito, muito, muito mesmo. Tanto para o processo na hora, como o pós também. Te ajudar a acolher o que vem dali, porque pode vir coisas incríveis, como podem vir coisas assustadoras, né? É a sua história que vai vir ali. E muita história sua você deixou debaixo do tapete porque dói olhar para elas. Porque pode ser desesperador acessar um trauma. E aí, para você não retraumatizar, você bem sabe disso, né? É importante você também se sentir respeitado, acolhido e seguro para poder viver o que você tiver que viver. Estou aqui para isso também. Linda. Tem rede social, a casa? @Casa de Missões Estrela Guia. Boa. Já sigam lá, acessem, visitem, conversem com a Jaque, para poder adentrar aí essas medicinas e acessar. Eu acho que eu gosto dessa palavra de acessar algo que está aí, né, para a gente. Sigam a Rede Terapêutica também, vejam os próximos encontros, participem dos encontros, que é desse jeitão aqui que a gente faz. E trazendo a nossa verdade e criando conexões de forma coletiva. Quem tá aqui, fica aqui, que a gente continua até as 10, tem mais 20 minutos.